Idade ideal para iniciar a prática nas pontas. Durante as minhas palestras sobre sapatilha de ponta, eu sempre ouço a clássica pergunta: com que idade eu devo começar o treino de sapatilha de ponta? E eu costumo dizer, classicamente a resposta é não antes dos 12 anos. Porém, a melhor pessoa para responder essa pergunta é o próprio professor. Porque o professor pode dizer que tipo de aluno ele tem. Se é um aluno que faz balé há pelo menos 4 anos, já tem um pé forte, já tem um bom desenvolvimento motor, domina a técnica da dança, ele é um candidato a começar sim o treino na sapatilha de ponta. Porém, ele não atinge esses objetivos, já tem mais de 12 anos, não significa que ele está apto a começar na sapatilha de ponta. Além dessas questões de idade, tem a questão que o Brasil é um país muito diversificado. Eu posso ter hoje, numa sala de dança, uma menina de 10 anos maior que uma menina de 12 anos, apresentando uma maturidade óssea muito maior. Mas deixando essas questões biológicas de lado, existe uma outra questão. Vou iniciar meus alunos na ponta. Que sapatilha eu tenho que botar nos pés dela? A melhor maneira é você pensar como uma aula de musculação. Se ele vai trabalhar na ponta, vai ter essa sobrecarga, uma sapatilha macia é a melhor opção. Por quê? Existem sapatilhas adequadas para o ensino do iniciante. Esta aqui, por exemplo, vejam só, é uma sapatilha SD30. Ela é feita de que forma? Ela é macia, bem macia, e o box é macio. Para quê? Para que o estudante comece pouco a pouco a se adaptar à caixa da sapatilha, à dureza e ao solado diferente. À medida que ele evolui, o pé fortalece, ele pode evoluir para um modelo assim. Ainda é uma sapatilha de iniciante, porém, já começa a ter um grau de dureza maior. O box já começa a ter um grau de dureza maior. E assim ele vai evoluindo entre sapatilhas modelo SD30, SD31 e SD32 e assim por diante. Existem casos onde a metodologia de ensino pede um início mais suave ainda, como é o caso, por exemplo, do método Royal. Para eles, esse ensino tem que ser mais brando, eles usam uma sapatilha mais mole ainda, tá? Entendendo que a aluna não vai pegar uma sapatilha dessa e sair subindo na ponta. Ela vai se adaptar à sapatilha, ela vai fazer exercícios muito poucos, com poucas horas durante a aula. E assim ela vai evoluindo. E depois ela passa para uma SD30, uma SD31, sendo que nesse método ele começa com a sapatilha do Royal, SD28, mais macia ainda. Bom, existe a questão da idade. Por que a questão da idade? Nós vamos olhar aqui nesse raio-x comparando dois pés, o raio-x de uma criança e o raio-x de um adulto. Vamos olhar aqui. Podemos reparar nessas figuras que no pé da criança não há uma formação definida dos ossos. No pé do adulto, você vê uma maior compactação do osso. O osso é mais sólido e não tão rarefeito. Isso, por si só, justifica você não dar uma carga de trabalho intensa sobre os pés da criança. Vamos olhar isso na prática. Eu tenho aqui comigo a Ana Laura, uma estudante de balé, não é? Então, basta ver o tamanho dela e a estrutura que o professor pode dizer assim, não, ela ainda não é um adulto. Ok, mas ela pode vir a começar o ensino da ponta. Olha só, o pé dela, ela já apresenta um trabalho bonito de pé. Eu vou pegar uma sapatilha de ponta e nós vamos ver isso aqui, mais de perto. Sapatilha e o pé dela. Normalmente, ela apoia o pé dela assim. Vamos flexionar assim. O peso está apoiado aqui. Quando ela for para o trabalho de ponta, estica, por favor. Os dedos vão ficar aqui e o suporte passa a ser aqui. Isso faz com que os ossos do pé dela, principalmente os dedos, sofram uma carga violenta. E, como nós vimos na radiografia, os ossos ainda não são formados, não são densos o suficiente. E esse excesso vai deformá-los. Se ela for usando, ela pode vir a chegar numa idade adulta com problemas no pé.
Então, ela vai trabalhar na meia ponta, fortalecer esse pé gradativamente, acentuar o peito de pé dela e introduzir o uso da ponta com sapatilhas mole e gradativamente essa estrutura óssea vai se adaptar a essa sobrecarga. A Ana Laura já tem um pé muito bom. Aqui é apenas uma questão de tempo. Ela não vai começar agora aos 8 anos. Daqui a pouco, mais à frente, ela vai ser introduzida nas sapatilhas macias. Depois ela vai passar para uma sapatilha mais encorpada, com mais dureza. E depois uma outra, até chegar nas sapatilhas profissionais. E quando ela perceber, já é uma bailarina clássica dançando nas pontas.